De Blue Blocks eu já fiz 2 vídeos sobre duas personagens, Hina Chono e Shinatsu Kano. Eu falei sobre o ponto de vista delas na história, mas agora é hora de falar de quem conecta tudo isso, Taiki Inomata, porque no fim, através dele que toda essa história acontece. Taiki não é o típico protagonista perfeito. Ele não é o mais forte, ele não é o mais talentoso e nem mais confiante, mas tem algo que define completamente quem ele é: o esforço. Todos os dias ele acorda cedo, ele treina, se dedica, mas não porque é fácil, mas porque ele tem um grande objetivo pela frente e alguém que o inspira. Desde o começo, o coração de Taiki sempre teve um destino: Shinatsu Kano. Ele admira ela, a forma de como ela se dedica ao basquete, a disciplina, a força, mas esse sentimento nunca foi tão simples, porque não é apenas paixão, é admiração misturada com distância. Ele não se vê no mesmo nível que ela, e isso cria uma barreira silenciosa. Quando os dois começam a conviver mais de perto, morando juntos, tudo isso muda. O que antes era um sentimento distante começa a se tornar mais real, mais próximo, mais possível, mas também não menos complicado, porque agora não é só um sonho, é algo que pode dar certo, ou talvez muito errado. E então entra a parte mais difícil da história: Hina Chono, uma amiga de infância, alguém que sempre esteve ao lado dele, alguém que ele confia, mas que começa a sentir algo mais, e Taiki percebe isso. Quando Hina decide se declarar, também decide não querer uma resposta, Taiki poderia simplesmente aceitar, fingir que nada aconteceu, manter como está. Mas ele não faz isso, porque para ele isso seria errado. Seria errado com ela, seria errado com ele mesmo, porque ele sabe o que sente. E isso poderia ir até mesmo contra os próprios sentimentos que ele tem por Shinatsu. E ele sabe o que sente. E aí que Taiki se diferencia. Ele não foge, ele não enrola, ele não mantém alguém preso em uma falsa esperança. Mesmo sendo difícil, ele escolhe ser honesto. E isso não é algo tão simples, porque ser honesto às vezes significa machucar alguém importante para si. Mas isso não quer dizer que é fácil para ele. Taiki não é indiferente, ele se importa, ele sente o peso das decisões, sente a responsabilidade de não ferir ninguém, mas entende que não existe escolha perfeita, não existe uma escolha fácil, só existe a escolha mais verdadeira. Além disso, Taiki também carrega um outro conflito: o esporte. Badminton não é só um detalhe, é parte de quem ele é, e assim como Shinatsu, ele precisa equilibrar as duas coisas que são muito difíceis, entre seguir um sonho e também o coração, e saber conciliar essas duas coisas. No fim, Taiki não é um protagonista que impressiona pela força, mas pela atitude, pela forma como ele encara os sentimentos, pela forma como ele respeita quem está ao seu lado e pela coragem de ser honesto mesmo quando isso dói, porque talvez crescer não seja escolher um caminho mais fácil, mas saber escolher o caminho certo, mesmo sabendo que isso pode machucar alguém importante.